queridos. Amém? Glória a Deus. Podemos ficar em pé para lermos a palavra? Amém? Abra sua Bíblia. Quando o pastor nos falou que estaríamos ministrando a palavra, na mesma hora o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Amém? Abra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Do 1 ao 8, nós vamos ler essa parte da palavra de Deus. E depois Atos 1, 8. Amém? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vá para Atos 1:8 e vamos ler esse versículo tão conhecido de nós. Diz assim, Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus, aqui está a tua palavra. Senhor, a glória é tua, a honra é tua nessa noite. O Senhor já falou conosco e nós queremos continuar ouvindo a tua voz neste lugar. Eu sei que os corações já estão abertos, porque quem abre o coração é o Senhor. Deus, a semente é a tua palavra. Por isso, Senhor, leve toda a mente cativa à obediência de Cristo, para que tudo que o Senhor quer ministrar em nós, Senhor, o inimigo não arrebate nenhuma semente, para a glória e para louvor do teu nome. E a igreja diz amém. Tome o seu lugar, amém, queridos? Glória a Deus. Amados, eu louvo a Deus por esta oportunidade. Diz que uma vez missionário, para sempre missionário. O nosso coração sempre pulsa por missões. E o que eu vou dizer agora aqui é algo que talvez a maioria de nós sabemos. Nós temos vivido nesses tempos e temos pregado isso e procurado passar essa imagem de que missões não é só os missionários que estão fora do país. Amém? Quem faz a missão não é somente quem foi enviado para um país. A Bíblia diz que todos nós fomos comissionados por uma missão dada pelo próprio Deus, que começou através de Jesus, né? Quando o pecado é manifesto, quando Adão cai, e Deus faz uma promessa, disse: da semente da mulher nascerá um, e referia-se a Jesus, que Jesus viria para esmagar a cabeça de Satanás, e ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Mas o Senhor chamou-nos para uma missão, para que nós pudéssemos realizar essa missão junto com Ele. É bem diferente eu dizer que eu estou fazendo uma missão,
Porque uma missão que me é dada, eu vou, cumpro e depois já não tenho mais nenhuma responsabilidade. Mas nós não estamos comissionados a fazer uma missão, nós estamos comissionados a viver dentro da missão. Porque todos os dias nós, eu e você, e cada missionário que está aqui nesses banners lindos, nós estamos comissionados a fazer a obra missionária. Aonde você está, você é um missionário de Jesus. Na sua casa você faz missão, no seu trabalho você faz missão. Aonde você estiver, você foi comissionado para pregar o evangelho através da tua vida, do teu testemunho, da tua forma de viver, porque o mundo saberá que o Senhor está conosco se nós andarmos como Ele mandou que nós andássemos. Amém? Então, às vezes a gente fala, não, eu estou orando, eu estou contribuindo. Mas aquele que ora também está dentro de uma missão. Aquele que ora também deve pregar o evangelho. Aquele que contribui também deve pregar o evangelho. Para nós não termos a ideia de que eu vou contribuir, o outro vai orar e o outro vai estar no campo. Não, todos nós estamos envolvidos numa grande comissão que é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nesta noite, queridos, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E ontem o pastor Peniel até referiu algumas coisas a respeito de Isaías. Eu achei interessante, porque o Espírito, ele trabalha de uma forma única. Ele vai testificando no nosso coração e confirmando aquilo que ele quer falar conosco nesta noite. Amém? Então, o profeta Isaías, querido, é conhecido como profeta messiânico. Alguns dizem que Isaías foi um grande evangelista do Velho Testamento. Até o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, nós vemos Isaías anunciando uma mensagem, dizendo para o povo que eles iam morrer, que eles iam ser levados cativos, que muitos iam morrer, outros iam ser levados escravos, que as casas ficariam desoladas, que eles estavam debaixo de um grande julgamento de Deus por causa da desobediência. Amém? Você vai acompanhar os profetas sendo levantados para dizer à nação de Israel, por causa da desobediência, por causa deles estarem afastados de Deus, por não cumprir o que Deus mandou, eles seriam levados cativos durante 70 anos. E Isaías é levantado para começar a anunciar uma mensagem para levar o povo ao arrependimento. Amém? E Isaías então começa, até o capítulo 5, ele começa a dizer uma mensagem dura, uma mensagem, ai de vocês não estão preocupados com as coisas espirituais, porque eles estavam vivendo uma grande crise política, religiosa, uma grande crise espiritual. E é a realidade que nós estamos vivendo hoje no mundo. Nós estamos vivendo num mundo que está passando por uma grande crise política, financeira e espiritual. Mas a igreja, ela está aqui para proclamar o ano aceitável do Senhor. E Isaías, então, quando chega no capítulo 6, ele tem uma visão da glória de Deus. E ele começa então dizendo, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías começa a ver a glória de Deus, ele começa a ver a santidade de Deus. E eu quero começar dizendo para vocês que Isaías começa a ter uma experiência com Deus, para entender, querido, que ele não estava sendo um profeta para a nação, para anunciar ou estar dentro de um reino humano. Porque Isaías, ele vivia dentro da corte, ele sabia como funcionava todas as coisas dentro do palácio, ele sabia como funcionava a corte, por assim dizer. Mas no dia em que morreu o rei Uzias, ele foi até o templo e ali ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aqui eu quero começar dizendo para você, sabe por que nós estamos pregando esse evangelho? Porque o reino de Deus, querido, não é um reino terreno. O reino de Deus, ele é eterno e ele não terá fim. O Senhor diz na sua palavra, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lá em Apocalipse ele vai dizer, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último. Em mim todas as coisas, eu sou o todo-poderoso. Isaías precisava ter uma experiência com a glória de Deus para entender que ele estava envolvido, não era num reino da terra, mas era no reino que está acima
acima do nosso entendimento. É o reino celestial. Aleluia! Porque o reino do homem, querido, perece, ele muda. Mas a Bíblia diz que o reino do Senhor é um reino todo poderoso. Ele não depende de circunstâncias para agir. Deus, ele é o Senhor. Ele não recebe ordem, ele dá ordem. Aleluia! E é nesse reino que nós estamos envolvidos. Aleluia! E Isaías precisava ter essa experiência de que o reino de Deus não era como o reino de Uzias. Porque ele morreu. Ele morreu. No ano em que morreu o rei Uzias, talvez ele foi ali curioso para ver alguma coisa, mas ele teve uma visão das coisas espirituais. Ele teve uma visão do Deus Todo-Poderoso. O Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus que o salmista no Salmo 24, verso 1, ele diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O Senhor, querido, é o dono de tudo. Ele é o dono da tua vida. E você faz parte desse reino, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! E Isaías então começa a ter essa visão. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a palavra de Deus manifesta em toda ela a grandeza desse Deus, a grandeza desse reino. E Isaías precisava viver este reino, contemplar esta glória, contemplar a santidade de Deus, para que ele pudesse manifestar no meio do povo aquilo que ele viu. Isaías escreve todos os 66 capítulos, você vai ver Isaías manifestando a glória de Deus. Quando ele chega no capítulo 40, eu gosto muito desse versículo, verso 12. A Bíblia diz que Deus é tão poderoso, querido, tão grande. O seu reino é tão poderoso que ele mede os oceanos da terra com a concha das suas mãos. Você consegue imaginar esse Deus que pega todas as águas da terra e mede ela com a concha das suas mãos? A Bíblia diz que ele faz da terra um estrado dos seus pés. Lá em Apocalipse diz que na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eu tenho uma boa notícia para você. Ele está aqui nessa noite. E Ele está passeando aqui. E Ele quer que nós venhamos, queridos, entender que nós pertencemos a esse reino. Então a primeira coisa que Isaías vê, ele vê o rei, ele vê a glória de Deus. Ele começa a entender que o reino de Deus é um reino eterno. É um reino sobrenatural. Que Deus é o Todo-Poderoso. Que o rei Uzias morreu. Mas aquele que está sentado no alto sublime trono, ele é eterno. Ele é o Criador. E ele tem todo o poder. Segunda coisa que Isaías nos mostra aqui, quando ele escreve: eu vi ele assentado no alto sublime trono, e eu vi a glória de Deus. Queridos, a coisa mais linda é nós sentirmos a glória de Deus. A Bíblia diz que esse corpo aqui, ele não suporta. Se a gente receber toda a glória de Deus, esse corpo não suporta. Porque ele é limitado. E Isaías, ele vê a glória de Deus, ele vê a santidade de Deus. E aí é algo interessante, ele reconhece o seu pecado. Até o capítulo 5, ele começa a condenar: ai de vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Mas quando chega no capítulo 6, que ele vê o trono de Deus, ele vê a glória de Deus, ele começa então a reconhecer, ele diz: eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo também de impuros lábios. Queridos, quando nós vemos a glória de Deus, a gente reconhece que essa carne, ela é pecaminosa. E que todos pecaram, como está em Romanos 1, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, porque o Filho de Deus se manifestou. A Bíblia diz que ele veio e todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Aleluia! Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que ele também é um homem de impuros lábios.
E isso nos mostra, querido, que para nós estarmos dentro de uma missão, a gente tem que ter um coração reconhecendo que a gente também, queridos, por mais que a gente já tenha conhecido a Jesus e que Jesus entrou na nossa vida, nós não somos melhores do que ninguém. Nós não temos o direito de acusar ou de excluir ou de separar quem Deus vai salvar ou quem Deus não vai salvar. Nossa posição é dizer: Deus, o Senhor é amor, e o amor de Deus, Ele lança fora todo temor. O amor de Deus, querido, não afasta as pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a missão de Jesus quando Ele se manifestou. Ele disse: eu vim para curar os doentes, eu vim para dar remédio para quem está enfermo. Queridos, essa é a mensagem que Isaías precisava entender. Porque muitas vezes a gente começa a ter um posicionamento de como eu já estou salvo, ou como eu já estou na igreja, como eu já tenho até alguns anos na casa de Deus, como eu tenho já minha carteirinha de membro, eu já sou assim, já estou no direito de fazer escolhas em relação a pessoas que Deus quer salvar. Mas eu quero dizer para você que Deus, querido, quer salvar a todos, brancos, negros, gordos, magros, altos, baixos, pobres, ricos, não importa. Deus ama a todos, e essa é a mensagem do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz em Apocalipse 5, verso 9, que Ele comprou para si povos, tribos, línguas e nações. Aleluia! Então Deus não faz acepções de pessoas. E Isaías, ele começa a reconhecer o seu pecado, ao ponto então que o serafim pega uma tenaz ali daquela glória, daquela visão que ele vê. O serafim pega com uma brasa, uma tenaz, e vai e toca nos lábios de Isaías e diz para ele: olha, a tua iniquidade foi perdoada. Queridos, de nós mesmos nós jamais poderemos ser perdoados pelas nossas atitudes ou pelas nossas obras, porque a salvação é pela graça, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação vem pela fé, pela graça imerecida de Deus. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é bom, porque a gente é isso ou aquilo. Nós somos salvos porque Deus é bom, Deus é fiel e Ele nos amou, e nós estamos aqui nesta noite para manifestar essa graça que nós não merecíamos. E quando Isaías vê a glória de Deus, quando ele é tocado nos seus lábios e é purificada a sua iniquidade, o Senhor vira para Isaías naquela visão e pergunta para ele: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o profeta então, ele já estava pregando uma mensagem, sim ou não? Até o capítulo 5 ele estava dizendo. Só que ele não estava compreendendo que ele não estava ali para dar uma mensagem. Ele estava ali para estar dentro de uma missão. E é isso que Deus está falando para mim e para você. Muito mais do que você dar a mensagem, você tem que viver dentro da missão. E para viver dentro da missão, você tem que saber quem você é e o tamanho do Deus que você serve. Isaías, ele compreendeu a grandeza do trono e da glória de Deus. Ele começou a ter uma visão diferenciada de quem era o Todo-Poderoso. Ele começou a ter uma visão diferenciada de quem era aquele que ele estaria pregando. Ele começou a ter uma noção do tamanho do Deus que ele começaria a anunciar. Ele não é conhecido como profeta messiânico? Então, quando ele tem essa visão, que o serafim toca nos seus lábios, purifica a sua iniquidade, e quando o Senhor pergunta: quem enviarei? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos ver, a partir desse momento, um homem revestido agora de uma nova visão. Porque quando ele chega em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês serão levados cativos, realmente vocês terão tempo de juízo, mas eu quero dizer para vocês uma boa notícia, porque a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Ele será o Deus conosco. Eu quero dizer para vocês que no meio do caos, no meio da crise, no meio da
indiferença, no meio da apostasia que nós estamos vivendo hoje na humanidade, existe uma palavra de esperança para as nações, porque o Filho já nasceu, Jesus já habitou e Ele está entre nós nesta noite. E essa é a mensagem que a igreja tem que pregar, que Jesus está vivo e Ele vem para levar uma igreja separada e exclusiva para Ele. Aleluia! Quando ele chega no capítulo 9, verso 6, ele vai dizer: porque um menino nos nasceu e um filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essa é a mensagem do reino agora de Isaías. Ele começa a proclamar um Deus Todo-Poderoso, um Deus maravilhoso que faz maravilha, um Deus conselheiro que tem a melhor mensagem para conduzir a tua vida, um Deus que te dá paz, um Deus que te dá vitória. Isaías muda a sua mensagem, porque ele reconhece que mesmo o país estando num caos, mesmo o país estando numa grande crise, aleluia, haveria um que, aleluia, a Bíblia diz que ele se levantará. Quando Jó disse: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que por fim ele se levantará, aleluia, 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 o Senhor se levantou, querido, aleluia. Assim como ele teve Jonas, teve 3 dias na boca, no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem fique 3 dias, mas ele vai se levantar, ele vai se manifestar, e a glória, o Emanuel, Deus conosco, vai se fazer presente, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Oh glória! Você tem liberdade para dar glória a Deus e aleluia, porque o Filho de Deus está neste lugar. Oh, aleluia. Pode tirar? Sabe que a gente prega em congregação pequenininha, né? A gente só fica assim, né? Não sei nem se a gente pode estar aqui. Mas eu quero dizer, queridos, que quando Isaías, ele compreende o que é a glória de Deus, e ele vê o tamanho de Deus, ele reconhece que ele era um homem pecador, e que ele precisava anunciar uma mensagem realmente de juízo, mas ao mesmo tempo cheia de misericórdia. Evangelho é misericórdia, evangelho é graça, evangelho é pregar para quem você e eu não temos o direito, como eu já disse, de escolher para quem pregamos, para que nação nós vamos, para que país nós vamos ir, porque Deus diz na sua palavra que Ele não faz acepção de pessoas. E Isaías, ele compreende isso quando ele começa a pregar a sua mensagem. E quando ele chega no capítulo 61, ele começa a dizer: o Espírito do Senhor me ungiu, e Ele está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar as boas novas, para pôr em liberdade os presos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para colocar os cativos em liberdade. Isaías começa a profetizar isso. E nós vemos, queridos, que mesmo diante daquele caos, daquela situação de apostasia, das pessoas indiferentes às coisas espirituais, Isaías estava ali como profeta de Deus, com uma boca purificada, para proclamar o evangelho de transformação. Eu e você estamos comissionados por Jesus. Eu e você, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Não, eu aqui estou, mas o missionário já está lá na Espanha. Amém, Senhor, glória a Deus, abençoa lá a família Tavares. Não, você é a família que está ali, seja de Pereira, seja de Lopes, seja de Gomes, seja de Joaquim, seja lá o que for. Você está comissionado aonde você estiver para proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando Isaías, ele vê a glória de Deus, ele começa a mudar a sua forma de pensar e de anunciar. Porque ele começa trazendo a esperança. Ele começa a anunciar o nascimento de Jesus. Ele começa a anunciar a morte de Jesus. Isaías 53. Porque ele foi ferido. Mas ele também anuncia que ele veria o seu trabalho e ficaria satisfeito. E hoje aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao qual Jesus morreu, e por causa dele nós estamos aqui nesta noite. Quando Isaías vê tudo isso, ele se candidata e diz: eis-me aqui, Senhor. E ele então começa a anunciar essa mensagem. Por que a
igreja, então, deve cumprir essa missão? Porque eu e você, porque nós que estamos aqui nessa noite, que somos a igreja do Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui e porque o Senhor conta comigo e com você para pregar esta palavra, para anunciar este evangelho, para fazer parte dessa missão dele, essa missão de Deus. Que começou, como eu disse, lá na queda. E quando Abraão estava lá na terra de Ur dos Caldeus, Deus virou para ele e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós vamos ver todo o Velho Testamento, essa missão sendo dada. E ela é manifesta no nascimento de Jesus. Porque então a igreja deve cumprir essa missão. Por quê? João 1,14. A glória se manifestou por meio do Verbo, Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se Isaías estava pregando, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, que haveria de vir o Redentor, o Messias, o Salvador, agora o João vai anunciar que esse verbo, o verbo se fez carne e ele já habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Então Jesus, querido, já veio, cumpriu o seu ministério. E quando ele estava subindo, ele diz: vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês serão revestidos de poder. E vocês depois vão continuar a missão que eu já comecei, que eu anunciei para vocês, eu treinei vocês. Fiquem lá. Agora, queridos, nós estamos aqui como seguidores de Cristo. Nós estamos aqui comissionados por essa tarefa. E eu não preciso mais ter uma revelação como Isaías teve, ou um arrepio da parte do Senhor, para sentir que eu tenho um chamado. Não, aleluia, o verbo já se fez carne, ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, e ele já ressuscitou. Então se eu sei que ele veio, morreu e ressuscitou, eu já tenho a mensagem para pregar para aqueles que estão sem Cristo. Eu já estou comissionado, eu não preciso ter um êxtase, uma visão, porque a visão, a glória já se manifestou. Jesus, ele é a manifestação da glória de Deus. Eu não preciso viver de um sentimento para pregar uma palavra, ou para anunciar o evangelho de Jesus, porque eu sei que Jesus já veio e se manifestou, e eu agora tenho uma parte de pregar o evangelho. 1 de João 4,9 diz: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. O Filho já foi enviado. O Filho unigênito do Pai já esteve entre nós. E agora ele habita dentro de mim e de você por meio do Espírito Santo. Porque Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita entre você, dentro de você? Eu e você agora somos santuários de Deus. Porque daqui a pouco, isso aqui, esse culto vai terminar. E nós vamos para a nossa casa. Isso aqui vai ficar um salão vazio e até meio assim temeroso da gente estar aqui, né? Quem tem medo de escuro. Mas eu quero te dizer uma coisa, que isso aqui não se resume igreja. Ser crente aqui é muito fácil, mas o Senhor quer que a gente seja comissionado para uma missão dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. E essa missão já foi dada por Deus para mim e para você. E eu não preciso viver de revelações para pregar a palavra. Eu já tenho a palavra, porque o verbo se fez carne, habitou entre nós, e agora ele habita dentro de mim por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala na nossa boca aquilo que a gente tem que pregar. E a gente tem que pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então por que a igreja deve cumprir essa missão? Porque o verbo já habitou entre nós. Porque nós já vimos a manifestação do Filho único de Deus. Porque ele também já nos deu autoridade e poder. E aí eu vou para Atos 1:8. Porque para pregar o evangelho, queridos, nós temos que ter poder. E eu sei que poder não se resume numa manifestação corporal.
Eu sei disso. Eu não preciso pular ou saltar para dizer que eu estou cheia do poder de Deus. O poder de Deus, ele se manifesta quando eu, com ousadia no Espírito, prego a palavra sem medo. E Isaías, ele recebeu nos seus lábios aquela tenaz, e ele começou a pregar com poder e autoridade. Porque a gente prega com a boca mesmo, querido. Amém? Claro que com as nossas obras a gente manifesta a transformação do Evangelho na nossa vida. Às vezes eu não preciso falar palavras. Às vezes pelos nossos comportamentos a gente prega o Evangelho. Sim ou não? Mas se a gente pensar só que com nossa maneira de viver a gente vai pregar o Evangelho, a gente nunca vai se manifestar através da fala. Porque por meio da comunicação a gente prega o Evangelho. A gente fala do amor de Deus. Então, onde eu quero chegar, terminando já quase essa mensagem. Isaías viu a glória de Deus. Quando os seus lábios são tocados, ele começa a anunciar o nascimento de Jesus. E quando ele começa a anunciar o nascimento de Jesus, ele começa a declarar o verdadeiro amor de Deus. E nós? Nós não precisamos mais de nenhuma prova para pregar o Evangelho. Porque o Filho de Deus já se manifestou. Mas agora, ele também nos deu poder e autoridade para pregar o Evangelho. Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder, querido, poder e autoridade que Deus nos deu, já foi registrado pelo próprio Jesus, Mateus 28, a partir do verso 18. Ele vai dizer: olha, toda autoridade e poder me é dado no céu e na terra. Portanto, agora ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, glória a Deus! Isaías já foi. Agora somos nós que estamos aqui. E Deus já nos deu poder e autoridade para a gente anunciar a mesma mensagem que Isaías anunciou. Só que Isaías anunciou e ele não viu Jesus. E nós também não vimos, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E nós cremos, aleluia! Por que então que eu tenho que anunciar? Cumprir essa missão? Porque o Senhor já se manifestou entre nós. O Verbo se fez carne. Segundo, Ele já nos deu autoridade e já nos deu poder. A Bíblia diz, eu gosto muito desse versículo, que 1 Coríntios 4:20, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder de Deus. Vocês sabem que todas as pessoas que dizem religiosas, que seguem alguma religião, a maior ênfase delas é procurar uma experiência sobrenatural. É ter uma visão sobrenatural de alguma coisa. É ter alguma visão de algo, sublime, sobrenatural, para reconhecer aquilo como algo divino. Mas, queridos, esse poder já se manifestou dentro de nós através do Espírito Santo. E o Evangelho, ele não consiste em palavras. O que isso quer dizer? Paulo, quando ele prega o Evangelho, um homem criado aos pés de Gamaliel, um homem cheio do conhecimento, mas ele chegou a dizer que ele não vinha com palavras de sabedoria, mas ele vinha com demonstração de poder, porque evangelho, querido, não é demonstração de palavra, evangelho é demonstração de poder. Que poder é esse? Poder para pular? Amém. Quando você pode pular, amém. Eu gosto de pular, gosto de saltar, coisa boa, isso faz parte, mas poder, querido, para dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus leva para o céu. É esse poder, essa dinamite que veio, a gente costuma dizer esse dinamis, veio aquele sobrenatural. E a igreja em Atos dos Apóstolos, ela saiu, elas estavam ali esperando. Aquele povo estava, cerca de 120 pessoas, dentro de um cenáculo, talvez temerosos,
com medo, o que vai acontecer? Porque a gente achava que Jesus seria um grande governo político. Nós achamos que nós sairíamos do domínio romano. Mas Jesus em todo tempo diz, o meu reino não é da terra, o meu reino é do céu. E quando eles estão ali, cerca de 120 pessoas temerosas dentro de uma casa, a Bíblia vai dizer que veio do céu. O quê? Um som, como de um vento impetuoso. E encheu toda aquela casa. E aqueles homens começaram a falar em outras línguas. Queridos, entenda que aqueles 120 homens, e muitos deles que estavam ali, que eram os discípulos e os apóstolos, eles tinham vindo milagres, tinham visto maravilhas, tinham visto sinais da parte de Deus. Sim ou não? Sim. Só que agora eles estavam temerosos. Só que quando o Espírito veio e encheu toda aquela casa, eles começam a se levantar, aleluia, no poder do Espírito Santo. E eles começam a pregar o Evangelho. E quando Pedro, tomando a palavra, pregando o seu primeiro sermão, cerca de 3.000 almas se converteram ao Evangelho. O Evangelho começou a ser propagado. As pessoas começaram a conhecer a manifestação da glória de Deus, através da mensagem pregada, que era, Jesus morreu, ressuscitou, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eles começaram, queridos, a partir daquele momento, pregar o Evangelho, como Isaías, com certeza, a partir do capítulo 6, começou a pregar um Evangelho sem medo, sem temor. E eu quero ir para o final desta mensagem, dizendo para a igreja de Brasília, da L2, nesta noite que está aqui, nós, querido, temos já o poder do Espírito Santo, nós temos o Senhor que habita dentro de nós, aleluia, nós já temos autoridade dada por Deus, nós já temos poder dado por Deus, porque Ele diz em Mateus 28, e agora, queridos, eu e você, comissionados nesta mensagem, de pregar este Evangelho, de não estar dando a mensagem, mas viver dentro da missão, nós agora estamos já cheios de poder e autoridade para pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus, querido, e é esse Evangelho que continua sendo pregado, é esse Evangelho que continua tendo poder e autoridade para levantar coxo, para pôr liberdade preso, para curar paralítico, para curar cego, mas muito mais do que isso, para levar o homem para o céu e de levá-lo do inferno. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder. 1 Coríntios 1,18, ele vai dizer, certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para aquele que sabe quem é Deus, para aquele que conhece o tamanho de Deus, é poder de Deus. Aleluia! Oh, glória a ti, Senhor! Paulo, ele vai dizer, é loucura para quem perece, para quem não compreende as coisas de Deus, mas para nós que sabemos o tamanho de Deus, o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é transformação, o Evangelho é mudança de vida, o Evangelho é mudança de caráter, o Evangelho é mudança de atitude, o Evangelho é mudança de conduta. Oh, aleluia, levante a sua mão, você pode dar glória a Deus aí, amado. Segunda de Timóteo 1,7. Pastor falou ele ontem. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de ousadia. Queridos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja tem poder e autoridade. Já tem a mensagem que transforma, que liberta. Nós não precisamos, querido, ter sentimento, ter revelações, não. A palavra já foi revelada. O verbo já se fez carne. Ele está aqui nessa noite. Ele passeia nesse santuário. Aleluia, ele está mexendo comigo.
comigo e com você nesta noite, para nos comissionar e dizer: ide, portanto, ide, pregai, e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Queridos, o que nós precisamos entender, que o evangelho não é palavra, evangelho é demonstração de poder. Aleluia, o Senhor continua curando. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus vai dizer: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele diz em Isaías 43:13: porventura agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou, e o eu sou está aqui nesta noite, e Ele já se manifestou, e Ele continua curando, Ele continua batizando, Ele continua salvando o homem, o mais vil pecador, porque nas suas mãos está o poder. E nessa noite, Deus está dizendo para mim e para você: você não tem uma mensagem, você tem uma missão. Mas muito mais do que uma missão, você tem que estar dentro desta missão. Porque missão eu vou e cumpro. Mas quando eu estou dentro de uma missão, eu vou viver por um reino. Eu vou viver por um chamado. Eu vou viver por uma obra. Jesus passou cerca de 3 anos e meio com seus discípulos. E em todo o tempo Jesus falou sobre o reino. Jesus em todo o tempo ele dizia: o meu reino não é da terra, o meu reino é dos céus. Aonde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Mas eu quero dizer para vocês: olha, coloque o vosso coração lá no meu reino. Ou coloque o vosso coração lá. Ajunte tesouros lá, porque lá o ladrão não entra, a ferrugem não corrói. Todo o tempo Jesus falou de reino, de reino, de reino, de reino. O meu reino não é aqui. O meu reino não é aqui. Ele pregou tanto essa mensagem que os discípulos entenderam que quando você vai ver, a partir de Atos dos Apóstolos, você não vai ver quase essa palavra reino. Você vai ver o tempo todo eles falando sobre a missão da igreja. Sabe por quê? Porque eles já estavam dentro do reino. No tempo que Jesus estava com eles, o Senhor estava falando do reino, estava ensinando eles a entrar no reino, mas eles ainda não compreendiam, porque eles entendiam que era um reino da terra, que o Senhor, para muitos, esse seria um libertador dos romanos, mas o Senhor estava falando de um reino que não terá fim, e aí eles não entenderam. Mas quando Jesus foi e eles foram cheios do Espírito Santo, você vai ver a igreja primitiva em todo o tempo dizendo: nós não somos de um reino, nós já estamos dentro de um reino. E essa é a mensagem para nós nesta noite. Eu e você já estamos dentro do reino. Eu e você já estamos dentro de uma missão. E essa missão, querido, é pregar o evangelho. E este evangelho, querido, não é palavras que massageiam o ego, mas é palavras que mostram o caminho, a verdade e a vida. Este evangelho, ele tem poder. Esse evangelho cura, esse evangelho transforma. E nessa noite, queridos, eu quero concluir essa mensagem dizendo para mim e para você que o Senhor continua manifestando o seu poder e os seus milagres no nosso meio. O Senhor diz: os sinais seguirão aqueles que creem no meu nome. Queridos, você já tem autoridade de Deus. Não tenha medo, não tenha medo. Eu quero te dizer nesta noite: não tenha medo nesta noite. O Senhor já te revestiu de poder e de autoridade, igreja. Oh, mas o Brasil está em crise. Olha, o Brasil está isso, está acolá. É porque as igrejas vão fechar, a perseguição está vindo. E aí está vindo situações, está vindo aí coisas que vai fechar a igreja. Situações que nós não vamos pregar, mas o evangelho é mentira, querido. Porque um dia Pedro estava com os discípulos perto de Jesus, e aí Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E alguns dizem: dizem que você é Jesus, que o Senhor é Elias. Outros dizem que você é João Batista. Mas, e vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro diz assim: olha, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus vira para Pedro e diz: disseste bem, e tu és Pedro, pedra. Mas sobre a minha igreja, sobre essa pedra, porque Jesus é a pedra angular que Pedro escreve.
Sobre essa pedra, a pedra chamada Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, a igreja avança, a igreja não tem medo do que vier. Pode vir perseguição, pode vir o que vier. A igreja vai marchar, a igreja vai com poder, a igreja vai com autoridade. Você não é qualquer pessoa, querido, você não é qualquer um, você faz parte do reino de Deus, você é filho de Deus, você tem autoridade de Deus. Você pode chegar e dizer em nome de Jesus Cristo: diabo, você não fica aqui, porque se manifestou agora o reino de Deus. Quando você chega, as trevas têm que ir embora. Quando você chega, você é a luz, e a luz é mais do que as trevas. A luz brilha, querido, as trevas não podem permanecer aonde a igreja chega, porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, e a luz brilha. A luz tem poder e autoridade para dizer aos espíritos imundos, para os que estão cativos, para os que estão presos, e dizer para eles: o Senhor se manifestou e o reino de Deus já é chegado. Aleluia, porque vindo a plenitude dos tempos, se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. O Espírito do Senhor, quando diz em Lucas capítulo 4, Isaías profetiza no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava falando de Jesus. E quando chega em Lucas capítulo 4, versículo 14, Jesus entra na sinagoga, vai lá, pega o rolo, abre. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Ele estava lendo Isaías 61. Fecha o rolo, coloca lá e diz: hoje se cumpriu essa profecia. 700 anos depois se cumpre a profecia. O Espírito do Senhor, hoje se cumpriu essa palavra. Levante-se, igreja, por favor. E eu quero dizer nesta noite para mim, para você, para todos nós que estamos aqui: o Senhor já nos deu autoridade e poder. O Senhor não te deu espírito de medo nem de covardia. O Senhor já te deu autoridade para você pregar o Evangelho. Igreja, nós não temos que ter medo das notícias. Quantas notícias têm vindo para atemorizar-nos, para colocar medo em nós. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: nós conhecemos o tamanho do nosso Deus. Nós sabemos quem Deus é. Deus é todo poderoso. Oh, queridos, você só pode falar da missão e viver dentro dela quando você conhece o tamanho do teu Deus. E eu quero dizer que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é grande. Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, e Ele está aqui nesta noite. Aleluia, eu queria que você, aleluia, pegasse aí a mão da pessoa que está ao seu lado, por favor. Aleluia, e você orasse agora por ela, porque nós estamos numa missão, querido. E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Mas ainda existem os rabiscos da terra. Ainda existem homens, mulheres, jovens que nunca ouviram falar de Jesus. Vocês sabem, queridos, que existem nações, existem países que, do tamanho do Brasil, que não existe nem 1% de cristãos, de evangélicos, de pessoas convertidas ao cristianismo. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, e Deus, querido, deu um tempo ao Brasil, um tempo favorável, uma moeda estável, e nós não olhamos para isso, porque nós olhamos como um reino terreno. Nós estávamos como Isaías, nós estávamos olhando para o reino da terra, nós não estávamos preocupados muito com as almas. Sabe por quê? Porque a gente pensa que o reino de Deus é como Isaías estava vendo o reino do rei Uzias. Mas quando ele viu o reino de Deus, ele mudou a sua mensagem. Deus está trazendo um tempo agora favorável ao Brasil. Deus está trazendo ao Brasil pessoas de todos os lugares, de nações, refugiados. E nós precisamos entender que você foi comissionado para ser um instrumento de Deus, para pregar a palavra do Senhor. Eu queria que você orasse pela pessoa que está perto de você. E nessa noite, queridos, nós já temos poder e autoridade.
E talvez você está aqui nesta noite dizendo: Deus, faz tempo que eu não sinto nada. Deus, faz tempo, Senhor, que eu não tenho entendido e compreendido a missão desse reino. Deus, me fala, querido, que tem pessoas aqui com seus talentos parados, os seus ministérios parados, mas você precisa se levantar, porque você foi chamado para uma missão, e Deus te comissiona nesta noite. É tempo de você se posicionar, é tempo de você se posicionar. Aleluia, aleluia. Comece a orar pela pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Quem sabe essa pessoa está aqui hoje dizendo: pastora, faz tempo que eu não sinto mais tanta coisa na minha alma, eu não tenho sentido esse poder, esta ousadia, mas há uma graça de Deus neste lugar. Há um rio que corre no limiar do trono de Deus, e Deus está inundando esta casa, e essas águas não podem ficar no teu joelho. Essas águas querem inundar a tua alma, essas águas querem inundar o teu coração. Mergulha nesta noite nas águas do Espírito. Deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo inundar a tua alma. Ai, ore pela pessoa que está ao seu lado e diga: Deus, nós somos comissionados. Deus, continua revestindo o meu irmão de poder, de autoridade. Continua dando a ela graça, continua dando a ela visão, Senhor. Não visão do reino de Uzias, mas o reino celestial. Aleluia. Receba, querido, nesta noite. Deus está me dizendo, querido, que Deus está renovando o vaso nesta noite. Aleluia. Você que está com o teu ministério parado, aleluia, talvez você disse: já passou o tempo, mas Deus está dizendo: eu te chamei para uma obra, eu te chamei para uma missão. Aleluia. Você tem falado da missão, mas não está dentro dela. Eu quero te dizer nesta noite, assim diz o Espírito de Deus, aleluia, você precisa voltar a entrar na missão, você precisa voltar a entrar dentro da missão. Aleluia. Você precisa voltar, porque a missão já foi dada, e o Espírito de Deus está neste lugar. Se encha da glória de Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode adorar e glorificar a Deus. Deus, nesta noite nós estamos aqui, Senhor. A tua palavra foi pregada, Espírito Santo. Aleluia. E tem um rio de Deus correndo neste lugar. Aleluia. A glória de Deus está aqui, Senhor. Deus, e a tua glória, Senhor, é manifesta. E nesta noite, Senhor, assim como Isaías, Pai, foi tocado, e ele não somente falava uma mensagem, mas ele entrou dentro de uma missão. Nós queremos nesta noite, Senhor, continuar dentro dessa missão, continuar dentro, Senhor, desta obra. Deus, nesta noite, renova vasos neste lugar, aviva, Senhor, pessoas neste lugar. Torna, Senhor, ó Pai, trazer renovo. Traz, Senhor Jesus, renovo nesta noite. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja. Continua dando ousadia, autoridade, poder para pregar a tua palavra. As portas do inferno não vão prevalecer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A igreja não recua, a igreja vai marchando de glória em glória até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Aleluia. Nós marchamos nesta noite e nós dizemos que iremos, Pai, até os confins da terra, tanto em Jerusalém, tanto na Judeia como Samaria, e iremos pregar a palavra, anunciando ela com poder e autoridade, com sinais nos acompanhando, para que todos os povos, para que as raças, línguas e nações se dobrem diante do Senhor naquele dia, e o Senhor possa dizer: vinde benditos de meu Pai, que possui desde a fundação do mundo. Deus, muito obrigado, porque nós fazemos parte dessa missão. Continua nos fortalecendo, e que saiamos deste lugar revestidos, Senhor, revestidos, como diz o apóstolo Paulo, aleluia, que o Senhor nos deu a armadura, poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas, aleluia, dá autoridade cada dia para cada um de nós, para a tua honra e para a tua glória. Levante a sua mão e diga: glória a Deus. Aleluia. Diga à pessoa que está ao seu lado: este poder e esta autoridade já está na tua vida. Então vá e faça parte da missão, ou então melhor, continue fazendo parte da missão.